O episódio que faltava de Sandman veio nesse episódio especial que é focado totalmente ali na morte. E como boas discussões sobre a vida, a morte sempre vem em paralelo. E a personificação do que é representado aqui nesse episódio é perfeita. Obviamente esse vídeo vão ter spoilers, porque eu quero falar sobre a interpretação e as discussões dele. Eu sempre gostei muito de como foi a representação da morte de Sandman, que inclusive é externalizado pelo Saxton no final do episódio, em que ele fala, já pensou se a morte fosse alguém que realmente amasse as pessoas e que gostasse da vida? E de fato ela é. Mas esse paralelo dela com o Saxton, que ela tem esse um dia de vida a cada 100 anos, né, pra viver como os humanos vivem e compreender um pouquinho as suas motivações, e ela ter essa sede de viver enquanto o Saxton, ele quer tirar a própria vida, ela é um grande motivador. E isso fica muito claro, principalmente quando a gente vê a roommate dele falando que por mais que a namorada dela fosse só uma pessoa, ela tornava a vida diferente. E dentro de um episódio que traz tantas discussões de como a humanidade acaba com o próprio planeta Terra, que é a casa onde a gente vive, então qual que é a motivação de viver, seja num planeta completamente conturbado, a morte mostra que a simplicidade da vida é mais importante e principalmente as relações humanas que a gente tem. Assim como a roommate disse, ela é uma pessoa, mas ela faz a minha vida completamente diferente. E a gente vê isso aqui, a morte é essa pessoa que o Saxton precisava, assim como a menina da balada que também conta a sua experiência de quase tirar a própria vida dentro de traumas que ela viveu desde a infância, e ela tava ali, e ela também passa a ser um motivador diferente aí pra ele no final do episódio. E quando eu falo da simplicidade, a simplicidade vem ali seja num momento que ela tá só comendo uma comida gostosa, e eu também gosto como o episódio ele meio que mostra a lei do retorno aqui pra gente, né, e como a boa atitude, uma boa conversa, uma boa recepção, ela acaba recebendo várias coisas de graça. E é isso, quanto mais você dá pro mundo, mais o mundo te retorna de forma positiva ou negativa também. E que nessa simplicidade e nas nossas relações humanas é que vem a vontade de viver. E o que faz uma pessoa querer viver mais quando ela só tem um dia. E é interessante principalmente o contraponto da morte que só tem um dia e ela queria viver mais, e o Saxton que tem o seu livre-arbítrio, ele pode viver, mas até então ele escolheu a morte. Mais uma vez Sandman acerta nesse episódio belíssimo. E dentro da simplicidade de alguns tópicos, ele discute de forma aprofundada e complexa o que é a vida humana, o que são as relações humanas e principalmente a motivação de viver. Em extremos de amor na vida, que vem pela morte, ou da descrença da vida, que vem na humanidade. E ainda mais duro, né? Dentro da possibilidade de escolher estar vivo. Belíssimo, eu espero que esse episódio ele toque de forma positiva, seja alguém que esteja num momento difícil, ou que leve a gente a refletir em ter uma vida mais simples, ou ver positividade nas coisas simples. Quem sabe o mundo não retorna a gente. Mas e você, me conta aí o que achou desse episódio.